18h33, o Radar de Notícias está de volta para o terceiro e último bloco, que é sempre... Não, esse é o segundo bloco, na verdade, né? Segundo bloco que será o último, e também será a última sabatina que faremos com os candidatos a vice-prefeito aqui da cidade de Guarulhos, encerrando com o pé direito um projeto ambicioso, mas que nos deixa muito contente do resultado que estamos entregando. Tenho aqui ao meu lado no estúdio Josinaldo Cabeça, que foi escolhido como vice na chapa do candidato Márcio Nakashima. Antes de passar a palavra para o nosso convidado, vamos, como de praxe, repassar as regras da nossa sabatina para a nossa audiência rotativa também, para que todos estejam familiarizados com as regras da nossa sabatina. Como vocês podem perceber, aqui em cima de mim já tem na tela o cronômetro de 30 minutos, que será o tempo que o nosso convidado terá para falar tudo o que ele pensa sobre a cidade de Guarulhos. Ao longo desses 30 minutos, o Cabeça fará sua saudação inicial, responderá sobre os projetos, as propostas e terá também aquele tempo reservado para as considerações finais. Serão 30 minutos contados regressivamente apenas quando o nosso convidado estiver falando. Eu não farei interpelações ao convidado para que ele tenha 30 minutos 100% à sua disposição. O manejo do tempo ficará a seu critério. E por fim também, um recado muito importante: excepcionalmente durante as sabatinas, não haverá a nossa tradicional rodada de perguntas da nossa audiência, porque quando a nossa produção escolhe um comentário para colocar na tela, é impossível saber se quem faz o questionamento é simpático ou não ao convidado que está na bancada. E uma última questão, antes de passar a palavra para o nosso convidado, dizer, Cabeça, em nome de toda a equipe do Radar de Notícias, que é uma alegria imensa tê-lo aqui. O senhor que passou por uma aprovação aí, um problema de saúde, mas Deus é muito bom e o senhor está aqui com a gente, então é motivo de muita alegria tê-lo aqui. Desejamos que os senhores fiquem 100% o quanto antes para que siga adiante e é muito importante que você esteja aqui conosco. Dito tudo isso, porque já falei demais, vou passar a palavra para o senhor. Seja bem-vindo, boa noite. Os 30 minutos do senhor começam a contar a partir de agora. Boa noite, André. Boa noite a todos os telespectadores aqui do Radar de Notícias, a toda a equipe técnica aqui do Radar. Mais uma vez, eu quero agradecer aqui o convite. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por me dar mais uma oportunidade de voltar aqui no Radar, falar com vocês, falar com Guarulhos. E também agradecer aí a corrente de fé, de pensamentos positivos que muita gente, o pessoal do PDT, o pessoal do movimento sindical e muitos guarulhenses que a gente conhece, né, fizeram em prol do meu nome. Então eu agradeço a cada um de vocês, porque eu fiquei 40 dias internado, voltei quinta-feira agora, passada, do hospital, e ainda estou em uma recuperação muito lenta, mas já estou voltando ao trabalho aos poucos, e aí pegar aí o restante da campanha, falta aí 12 dias, né, para a eleição, e a gente agradece e fica muito feliz de poder estar aqui de volta. Graças a Deus, é uma oportunidade que Deus nos dá e a gente tem que agradecer a Ele todos os dias, né, pela saúde. Mas a gente sente falta do dia a dia, da correria, né, dos amigos, do nosso trabalho, da vida profissional, da vida da cidade. Então, graças a Deus, eu estou tendo a oportunidade de voltar, André. Muito obrigado. Eu que agradeço, Cabeça. A sua presença aqui é um gesto de muito respeito pela imprensa e é por isso que nós valorizamos demais a sua presença. Vamos começar com as nossas perguntas, Cabeça. Eu quero começar fazendo uma pergunta que eu tenho feito a todos os candidatos a vice-prefeito que por aqui passaram. Se você e o Márcio Nakashima vencerem a eleição, como o Josinaldo Cabeça atuará enquanto vice-prefeito da cidade de Guarulhos? Bem, eu acho que a atuação do vice-prefeito, a obrigação de um vice-prefeito é ajudar o prefeito a elaborar o plano de governo, auxiliar o prefeito em todos os projetos, representar o prefeito e ajudar na administração pública para que o plano de governo que foi elaborado seja executado e ficar também numa grande articulação política, ajudando ali o governo na Câmara Municipal, atendendo o secretariado, atendendo, né, os vereadores, os partidos, enfim, atendendo todo o conjunto da política guarulhense para que os projetos andem, caminhem com rapidez e a gente consiga resolver os problemas da nossa cidade, porque quem ganha com isso é a população, é o munícipe, é todos aqueles que pagam impostos e quer uma cidade melhor, e é para isso que nós estamos aí na disputa
Já mando um abraço aí para o nosso candidato a prefeito Márcio Nakashima, a toda a chapa de vereadores do PDT, a toda a militância. Eu acho que vai ser um trabalho forte em conjunto, em sintonia com a Câmara Municipal, para poder a gente facilitar e os projetos andarem e a gente ajudar a desenvolver nossa cidade da forma que ela precisa, porque hoje eu vejo uma cidade travada, parada, arcaica, com uma visão administrativa muito atrasada, diante de uma cidade que é as 10 maiores do Brasil. Estamos na frente de 15 capitais, mas o pensamento administrativo é muito atrasado e a gente precisa urgentemente mudar isso. E para mudar, nós estamos pedindo aí o apoio da população, porque realmente a mudança, a cara nova que Guarulhos precisa é com o Márcio Nakashima candidato a prefeito. Cabeça, é claro que o principal intuito da sua presença aqui é falarmos de propostas e tenha certeza que nós vamos falar de trânsito, vamos falar de creche, vamos falar de segurança pública, vamos falar de políticas para as mulheres, mas eu acho que é importante aproveitar a sua presença aqui para falarmos desse assunto que surgiu no começo da semana, virou matéria de jornal de grande circulação, de circulação nacional, envolvendo a candidatura do Márcio Nakashima, da qual o senhor faz parte. Então, só recapitulando, na segunda-feira o Rabi Khalil trouxe a informação em absoluta primeira mão, conversando com fontes ali com acesso à direção nacional, de que teria sido enviado um recado aqui para Guarulhos de que não haveria mais um repasse do fundo do PDT para a campanha. Ficaria ali nos 3 milhões, quando a promessa seria de talvez chegar a 6 milhões. Ontem à noite, o jornal Folha de São Paulo divulgou uma reportagem dizendo que o Márcio Nakashima entregou um documento renunciando ao cargo de presidente do Diretório Estadual e dizendo, entre outras coisas, o motivo, segundo a apuração do jornal Folha de São Paulo, é de fato essa insatisfação com o valor que teria sido prometido e que não foi entregue. O que há de verdade nessa história? Foi combinado algo que a Executiva Nacional não cumpriu com a chapa Márcio Nakashima, Josinaldo Cabeça? Sim, foi feito um pedido, foi feita uma conversa com a Nacional e o recurso que foi prometido para Guarulhos, ele não chegou na sua totalidade. Isso é claro que dá um desgaste, porque a gente tem que cortar despesa, tem que cortar pessoas que estavam na campanha, e aí você tem que diminuir o número de material gráfico, você tem que diminuir a estrutura de campanha, uma vez que o PDT não coligou com nenhum outro partido, o nosso time, o nosso exército, é a chapa de vereadores, né? É a direção do partido, é a militância do partido, e para isso a gente precisava, claro, de mais uma atenção da direção nacional para fazer o repasse dos recursos que foram prometidos. E aí eu falei, né, de sexta-feira para cá eu tenho falado bastante com a direção nacional, e o argumento é que eles distribuíram o fundo partidário para todas as cidades onde o PDT está disputando, e faltou recurso para Guarulhos. Essa é a verdade, né, o que o presidente nacional me passou, que não tem mais recurso, porque ele teve que mandar recursos para outras cidades, retirando aqui de Guarulhos. Mas isso não vai tirar a gente da rua, isso não vai deixar a nossa candidatura parar, porque nós temos uma chapa de vereadores, o Márcio Nakashima está trabalhando, estamos movimentando a nossa campanha de acordo com o nosso time, com a nossa chapa, com o nosso pessoal, e o PDT sempre passou por dificuldades e não é agora que nós vamos deixar de fazer o nosso trabalho por falta de recurso na reta final. Atrapalha, porque os candidatos pedem mais material, pedem mais estrutura e a municipal, nem a majoritária, que é o Márcio, tem condições de atender tudo que eles merecem, né, que tinha que ter. Mas, paciência, e vamos tocar e vamos fazer a nossa campanha da forma que dá para fazer. Ainda sobre essa questão da campanha, dos rumos, da perspectiva, eu queria ouvir o senhor sobre o seguinte aspecto. Quando nós olhamos as mais variadas pesquisas, a rejeição ao Márcio Nakashima é a mais baixa, que é uma grande notícia para todo e qualquer candidato. Quem tem menos rejeição, lá na frente, eventualmente, tem maior possibilidade de ser escolhido. Mas ainda assim, o que as pesquisas mostram é que, faltando cerca de 10 dias para a eleição, a candidatura ainda não decolou de fato, aparece entre 5% e 8%, a depender da pesquisa. Que diagnóstico que o senhor faz? Por que a candidatura não decolou de fato, sendo um candidato que aumentou sua votação de 2018 para 2022, melhorou seu desempenho, deputado estadual combativo, atuante, conhecido,
numa cidade em que ele teve sim uma votação expressiva para deputado estadual, mas chega aí na reta final da campanha, pontuando pouco nas pesquisas. Por que a candidatura não decolou, Cabeça? Olha, eu já acho, André, que decolou sim. Tem pesquisas anteriores que colocavam o Márcio Nakashima com 5%, 6%, e já tem pesquisas mais recentes que colocam ele com 9%, tecnicamente empatado com o candidato da máquina municipal, com o candidato da máquina estadual, né, e com o candidato da máquina federal, porque tem uma candidatura do PT, que é forte, tem a candidatura do prefeito de Guarulhos, né, que é forte, com o apoio do governador do estado, e tem a candidatura do PL, que não deixa também de ter um apoio nacional através, né, do PL nacional. Então, o Márcio e esses partidos, esses candidatos, estão com 3, 4, 5 partidos coligados. Eles têm um exército grande, uma estrutura financeira infinitamente maior do que a do PDT, e o PDT não coligou com ninguém, estão sozinhos. Então o Márcio subiu nas pesquisas, tem pesquisas mais recentes agora, que coloca ele tecnicamente empatado com as candidaturas que têm um poder econômico muito grande, e com coligações com diversos partidos. Nós somos sozinhos, só o PDT. Então, ao contrário de que não decolou, ele decolou sim. Agora, claro, como que você vai concorrer, né, com uma candidatura que tem lá 5 partidos, 3, 4 partidos e milhões e milhões de investimento nessa campanha, a mais do que a do Márcio Nakashima. Então, dentro dos limites financeiros e políticos, de quantidade de pessoas na rua, que é a candidatura do Márcio Nakashima, nós avançamos e avançamos bem. Estamos em terceiro lugar, tecnicamente empatado. E podemos ir ao segundo turno. Porque o eleitor, ele não define o voto de prefeito com antecedência. Ele define na semana da eleição. Na semana da eleição é que o eleitor vai começar a se preocupar quem é o seu candidato a prefeito. Já o voto de vereador não. O voto de vereador é aquele voto porta a porta, que o cara gasta sola de sapato, aquele voto conhecido. É o voto que o cara está ali amarrado através da amizade. O voto majoritário é um voto amplo, que as pessoas decidem na semana da eleição, de acordo com o que você falou. Quem é o candidato que tem a menor rejeição? Márcio Nakashima. Ele pode não ser tão conhecido na cidade porque falta para nós estrutura de rodar a cidade inteira, de investir em rede social, devido aos recursos nossos que são poucos. Agora, as nossas propostas, o nosso plano de governo e as ações do Márcio Nakashima enquanto deputado já comprova, já provou que é o melhor candidato para Guarulhos. É a mudança realmente de verdade, é a cara nova de verdade, é realmente um candidato novo, com propostas diferentes e contrapondo aqueles que, por algum momento, já governaram a cidade, já tiveram a oportunidade de governar, ou estão governando, e nós não, nós nunca governamos, temos boa aceitação de quem nos conhece, e aqueles que vão conhecendo a gente ao longo da campanha, vai aceitando, porque a rejeição do Márcio é muito baixa, é a menor rejeição de todas as candidaturas. Então, nós vamos até o fim com a campanha, e a partir do momento que o povo de Guarulhos começar a pesquisar realmente quem é os candidatos a prefeito e quais são as propostas e o que cada um já fez em prol da cidade, eu acho que vai definir o voto. Então nós temos muita convicção que temos chances reais de ir ao segundo turno com o Márcio Nakashima a prefeito. Vamos começar então, Cabeça, a falar sobre propostas, e geralmente esse é um tema que aparece nas nossas sabatinas mais próximo do fim, mas eu quero abrir a sabatina com as perguntas temáticas com esse assunto, porque foi justamente por conta do trânsito da cidade de Guarulhos que o senhor chegou com o nosso programa em andamento. A falta de obras estruturais é apontado por muita gente como motivo pelo qual o trânsito de Guarulhos, que antes tinha ali alguns gargalos específicos, tenha se tornado generalizado. Chegando à prefeitura, o que Márcio Nakashima e Josinaldo Cabeça pensam e propõem de emergencial para a questão da mobilidade urbana de Guarulhos? Olha, o transporte de Guarulhos ele é caótico há muitos anos, né? Nos últimos 8 anos, o transporte de Guarulhos não melhorou em nada, principalmente que nós temos uma frota atrasada, nós temos que retornar as linhas extintas, que tem muitas linhas que foram extintas, né, pelo poder público até para economizar. Nós temos que fazer a criação de apps para que as pessoas saibam a hora exata que os ônibus passam para poder desafogar o trânsito. E lutar, porque enquanto não tiver o metrô interligado aqui com Guarulhos e a capital, né, isso vai dificultar muito. Então é preciso
que se tenha muita coragem para poder brigar pelo metrô aqui na cidade, articulando com os governos estaduais e federal. Mas primeiro o prefeito ganhando a eleição sabe que não é o prefeito que vai trazer em 15 dias ou em um ano o metrô aqui para a cidade de Guarulhos. Precisa primeiro o prefeito fazer a lição de casa. Melhorar as linhas de ônibus, aumentar as linhas de ônibus, modernizar os ônibus, colocar os ônibus uma frota nova, aparelhada com internet e com apps para que a população chegue no ponto do ônibus e saiba, né, a hora que o ônibus passa, com mais ônibus, porque a gente sabe que eles cortam várias linhas para poder o ônibus rodar cheio e dar mais dinheiro. Você fica 40 minutos do ponto do ônibus, porque eles diminuem a quantidade de ônibus para os ônibus rodar cheio, a empresa de ônibus diminui o número de empregados, porque diminui o número de motoristas e de cobradores, e o povo é quem paga a conta com isso, sofrendo, andando em lata velha, parecendo que está dentro de uma lata de sardinha, né? Então os ônibus têm que ser modernizados, o prefeito tem que melhorar, quem for eleito tem que melhorar os pontos de ônibus com infraestrutura, tem ponto no lugar escuro, onde o povo é assaltado, né? Toda hora, principalmente na periferia. Então é para isso, né, que o Márcio Nakashima vai ser eleito, para poder ajudar, não só a questão do transporte, mas fazer essa cidade rodar diferente, como uma cidade moderna que ela merece ser. Cabeça, uma das principais bandeiras da atuação política do Márcio Nakashima é a pauta em defesa da mulher. E no plano de governo que a chapa apresentou à Justiça Eleitoral, o Márcio Nakashima fala na criação de uma rede de proteção à mulher, adotando, abre aspas, medidas cabíveis à prefeitura para que a delegacia da mulher funcione 24 horas por dia, 7 vezes por semana. Pergunto a você, Cabeça, que medidas cabíveis à prefeitura são essas e o que vocês acreditam que não dependa da prefeitura e o que vocês propõem para que haja esse diálogo com, por exemplo, o governo estadual, para que se crie, como promete o plano de governo, a criação de uma rede de proteção à mulher? Olha, todo mundo sabe, e quem conhece Márcio Nakashima sabe que desde o primeiro mandato ele se destacou muito com a defesa das mulheres, aprovou até uma lei do auxílio aluguel das mulheres que são vítimas, né, de violência doméstica pelo seu companheiro. É lei do Márcio Nakashima, onde o governo do estado, né, subsidia parte do aluguel para que aquela mulher não fique naquele ambiente insalubre de violência. E a rede de proteção à mulher é ampla. Guarulhos não tem uma delegacia 24 horas, não tem a patrulha Maria da Penha, né, porque deveria ter. Então falta empenho do poder público municipal para a prefeitura também ajudar a criar, a montar uma estrutura onde faça uma parceria com o governo do estado, porque o governo do estado dando os efetivos, a prefeitura pode ajudar a construir, né, o local, o prédio, o imóvel, porque se você vai colocar isso como reivindicação, o governo até fala, eu tenho efetivo, mas não tem onde colocar, né? Isso é em qualquer cidade. Então a prefeitura tem estrutura e tem condições financeiras de falar, eu vou construir o local, vou construir o imóvel para ser doado para a segurança pública, e o governo do estado entra com efetivo, entra com o policiamento e as pessoas que vão trabalhar aqui preparadas, delegados, policiais, para poder dar todo o subsídio para a mulher. Hoje não tem uma delegacia 24 horas. E a gente vê a cidade, cada dia que passa, ficando pior. E quem paga por violência e por atraso de toda a infraestrutura de segurança, quem mais sofre é as mulheres. As mulheres que mais sofrem, né? Porque são mais, a maior parte da população é feminina, são donas de casa e às vezes é obrigada a trabalhar e sair de casa de madrugada, são vulneráveis aos finais de semana, porque a violência doméstica acontece mais aos finais de semana, quando os maridos estão em casa e começam a ficar embriagados, e as mulheres é quem pagam o pato com isso. Então precisa ter essa infraestrutura, mas a prefeitura pode dar o primeiro passo, mostrando que ela tem capacidade de iniciar uma estrutura para mostrar para o governo do estado que ela está fazendo a parte dela. Não é só chegar lá no governo do estado e falar, eu quero toda essa infraestrutura, eu quero delegacia 24 horas, eu quero efetivo, eu quero policiais preparados, eu quero viatura, que aí o governo do estado vai falar, tá bom, mas você enquanto prefeitura, qual foi o pontapé inicial que você deu para ajudar o munícipe? É isso que precisa, mas nós, como Márcio Nakashima, nós vamos fazer. Vamos falar um pouco sobre educação, Cabeça, porque, segundo dados oficiais, Guarulhos tem uma rede de cerca de 30 mil alunos que estão
matriculados em curso de educação em tempo integral. No plano de governo, o Márcio Nakashima fala de educação em tempo integral com qualidade. Eu queria perguntar o seguinte: que tipo de meta vocês estabelecem para essa área da escola em tempo integral? Por exemplo, nos 2 primeiros anos, primeira metade do mandato, é possível ampliar de 30 mil para aproximadamente quantos mil alunos na rede de ensino em tempo integral? André, para aumentar a rede de ensino do tempo integral não é nada difícil. É só o prefeito aplicar a lei. Hoje, 25% do orçamento é lei. É obrigatório investir na educação, coisas que não acontecem. Eles podem até gastar os 25%, mas gastar em outras coisas, mas na educação não. Nós temos mais de 6 mil crianças fora das creches. Mais de 6 mil crianças fora de creche, porque a prefeitura não constrói creches para poder zerar a fila de creche nessa cidade. E falar de escola de período integral, o PDT é quem é pioneiro nisso no Brasil. As primeiras escolas de período integral implantadas no Brasil foi pelo PDT, pelo saudoso Leonel Brizola, que é fundador do PDT, que governou o Rio Grande do Sul e governou o Rio de Janeiro. E ele sozinho, como governador, ele construiu mais escolas do que todos os outros 26 governadores do Brasil. Então nós temos exemplo da nossa casa, da nossa sigla, nós temos pessoas competentes, temos os projetos, tudo que o Brizola construiu, e CIEPs no Rio de Janeiro, só existe por causa do Brizola, e a prefeitura tem um orçamento para isso. O problema é que eles não investem, eles não aplicam a lei, gastam o dinheiro, mas não aplicado na educação. Vai para outras finalidades que a gente não sabe como é que eles fazem isso. Como que pode Guarulhos com 6 mil crianças fora de creche? É um absurdo. Então tem que investir maciçamente na educação, básica, principalmente das crianças de primeira a quarta série, e tem como construir isso sim. Primeiro exigindo que se cumpra a legislação. Ainda sobre creches, o senhor citou aí 6 mil crianças fora das creches, mas nos debates que nós tivemos ao longo da campanha, já citaram inclusive cerca de 10, 15 mil. O fato é que 1, 2, 100 mil crianças é um número que nós não podemos tomar como aceitável. O senhor deu uma dica de que talvez um ponto importante seja a construção de novas creches, mas as creches não ficam prontas do dia para a noite. Claro. Isso vai exigir um plano a médio prazo ou longo prazo da gestão municipal. Enquanto esses novos espaços estão sendo construídos, como é possível atacar esse problema da falta de vaga nas creches? Tudo tem que ter meta. Na nossa vida pessoal tem meta, qualquer gestor público ele tem que ter uma meta, e ele, para a meta ser alcançada, ele tem que dividir dentro dos 4 anos e começar a atacar já no primeiro ano. O orçamento da cidade todo ano está aí. Não falta orçamento, não tem um orçamento para 2024 e vai faltar para 2025. Pelo contrário, a cidade vem sempre aumentando a arrecadação e o orçamento da cidade vem sempre aumentando. Então, se aumenta a arrecadação da cidade, tem como planejar, com essa mesma velocidade de aumento da arrecadação, a construção de creches. E a cada ano ser cumprida uma meta para, no final do governo, zerar a fila de crianças fora da creche. Tem que ter metas. A cada ano você tem que fazer ali uma divisão, e construir 25% a cada ano para chegar no final de 4 anos, zerar. É impossível, sabe? É inaceitável uma cidade que é uma das mais ricas do Brasil, pode ser 2 crianças fora da creche, pode ser 1. Nós não temos como aceitar isso porque Guarulhos é rica. Guarulhos tem um orçamento fantástico, é mais de 7 bi, e pode chegar a 9 bilhões aí nos próximos anos. Então nós temos condições sim de cumprir essas metas, dividindo em 25% a cada ano a construção e melhorando já os espaços que tem. E o que acontece hoje em Guarulhos é a maldita terceirização. Terceirizam a educação, desde a creche até a 8ª série, e muitos contratos fraudulentos, inclusive que esses contratos, o Márcio Nakashima fiscalizou alguns deles, que é papel da Câmara Municipal, dos vereadores. O que a gente sabe é que tem muitas privatizações na educação, e quando você privatiza a educação ou a saúde, você está tirando a responsabilidade do poder público, porque quando o munícipe paga o imposto, ele paga para a prefeitura.
Ele não está pagando para uma empresa terceira. Então, é responsabilidade do gestor público, do prefeito, de pegar esse orçamento, pegar essa arrecadação do guarulhense e resolver o problema devolvendo serviços essenciais como saúde, educação, transporte, tudo, né, que precisa fazer. O que a gente vê hoje não é problema meu. Eu ganhei a eleição, falo que vou melhorar a educação e terceiriza tudo. E aí, quando tem a falta de vagas nas creches ou não tem médico nas UBS ou nos hospitais, procura a empresa que está fazendo o gerenciamento aí, a administração, procura a Geri que deu calote aí nos trabalhadores. Não é problema da prefeitura, que a prefeitura está pagando para eles e eles não estão executando. Então tem que cobrar do prefeito isso, é isso que não tem que aceitar. A responsabilidade é do prefeito e é isso que nós não queremos para o futuro de Guarulhos. Já que o senhor falou de terceirização, já vou pegar carona nessa resposta para questioná-lo. Já o senhor mesmo disse que a terceirização é maldita, né? Foi a expressão que o senhor utilizou. Na área da saúde, me parece bastante claro que o senhor é contra a terceirização na área da saúde. É possível administrar a questão da saúde na cidade de Guarulhos sem terceirizar os serviços? Não, você pode terceirizar, mas na hora de fiscalizar, não mande o povo fiscalizar. O povo cobra do prefeito. Aí o prefeito fala, mas eu estou pagando para essa empresa, tem que ir lá. Não é o povo que tem que ir lá, é o prefeito que tem que ter a responsabilidade de chamar a empresa e falar, olha, vocês estão recebendo X por esse contrato para atender a população de Guarulhos e vocês não estão atendendo. Então eu vou rescindir o contrato porque vocês não atendem. Se atender, beleza. O problema é ficar 4 anos pagando um contrato sem atender a população. E a população morrendo nas filas dos hospitais, sem ter uma maca, sem ter uma ambulância, sem ter um medicamento, sem ter o atendimento básico. Tá certo? Agora, se terceirizou, a Câmara está fiscalizando e o prefeito também está chamando a responsabilidade para si, aquele contrato, e aquele contrato está atendendo a população, maravilha, mas o que nós assistimos na cidade de Guarulhos foi a população ficar sem a assistência, sem o atendimento e ninguém tomou providência, nem a Câmara e nem o prefeito atual. Está aí há 8 anos fazendo essas maldades com o povo. Tem alguns setores, André, que dá para terceirizar. O que não dá é para você jogar a responsabilidade para a empresa terceirizada só, mas não rescindir o contrato. Não funcionou nos primeiros 90 dias a experiência. Rescinde o contrato e acha outra alternativa. Ou chama a administração para a prefeitura, né? Ou coloca uma outra empresa competente. O que não dá é botar um incompetente para ficar lá judiando do povo, faltando os atendimentos durante 4 anos. 19 horas, ainda temos 19 em ponto, ainda temos mais de 10 minutos aqui com o Cabeça. A partir de agora, você nos ouve e nos acompanha apenas pelas redes sociais. Então, você que está pela TV Guarulhos, venha para o nosso YouTube, para o Facebook ou para o Instagram. Se optar pelo YouTube, já se inscreva e deixe o seu like. É muito importante para o Radar de Notícias crescer cada vez mais. Cabeça, eu quero ouvi-lo sobre a nova ProGuaru. Foi um tema que permeou as sabatinas aqui e eu sempre citei a ideia que está prevista no plano de governo do Márcio Nakashima, que ele diz que pretende criar uma nova ProGuaru com atuação que vá para além da área da zeladoria urbana. Então, acho que é uma oportunidade bacana do senhor explicar como se daria o funcionamento dessa nova ProGuaru, que áreas ela atuaria e de que forma seria a atuação dessa nova empresa? Legal, boa pergunta. Isso é um ponto primordial para o nosso plano de governo, com o Nakashima prefeito. A ProGuaru, que o prefeito fechou, demitindo aí, desempregando mais de 5.000 trabalhadores, ela fazia só a zeladoria da cidade, só a limpeza, zeladoria, né, da cidade. E no nosso plano de governo, a nova ProGuaru, que o Márcio Nakashima vai criar, é uma empresa como se fosse um centro administrativo, uma empresa tecnicamente qualificada, com técnicos responsáveis, para ajudar na gestão da cidade e ajudar na gestão de todos os contratos. É uma empresa, né, gerida pela prefeitura, pelo poder público, porém, é como se fosse um centro administrativo técnico para fiscalizar toda a administração, todos os contratos, olhar com lupa, contrato que vai ser feito na saúde, na educação, na zeladoria da cidade, nas obras, nos acessos às escolas, monitoramento de creche. É como se fosse um centro administrativo que nada passará sem a lupa da nova ProGuaru. Ou seja, e ela vai ter um conselho, né, que vai ser indicado até pessoas da população, é um conselho que vai ser criado, né, tecnicamente,
tá certo? Não vai ser só o prefeito que vai ter ali a voz de comando para administrar tudo que a Proguaru vai fiscalizar. Então, é um centro administrativo, é a nova Proguaru que vai cuidar de zeladoria, de obras, de infraestrutura, contrato na saúde, contrato na educação, vai ser o filtro da administração pública, vai ser o filé da administração pública para poder ajudar a cidade em todos os projetos. Você vai fazer um contrato com a empresa que vai atender obras nos bairros, passa pela Proguaru. Você vai contratar pessoas que vai controlar acesso de crédito, passa pelo olhar da Proguaru. É um corpo técnico, não é uma empresa de trabalho braçal que vai cuidar só da zeladoria. Também vai cuidar da zeladoria, mas porém é um centro administrativo técnico que vai cuidar, ajudar a administrar a cidade como um todo. Então é a nova Proguaru, para modernizar a cidade de Guarulhos. Não é só aquela Proguaru onde a gente vai ver o pessoal pintando praça e fazendo asfalto e cuidando da limpeza. Não é. É como um centro administrativo. Maravilha. Cabeça, vamos falar um pouco sobre desenvolvimento econômico. No plano de governo, o Márcio Nakashima propõe, nas palavras dele, a criação de um plano de desenvolvimento ambicioso, fecha aspas, para a geração de emprego e renda na cidade de Guarulhos. Como se dará a implementação desse plano? Quais serão as principais diretrizes desse plano que o próprio candidato trata como ambicioso? Bom, primeiro, para uma cidade receber investimento e ter um olhar favorável a receber novas empresas e investidor que queira vir para a cidade e gerar emprego e renda, a cidade não pode ter burocracia para uma empresa expandir na nossa cidade. Nós tivemos com o presidente do Ciesp, bem na pré-campanha ainda, e ele entregou um relatório para a gente, onde o maior problema de uma empresa se instalar aqui em Guarulhos é a burocracia, é a demora para a prefeitura, para os órgãos técnicos da prefeitura aprovar um projeto de ampliação para a empresa construir um galpão aqui do lado que ela já existe, para ampliar. Na demora da aprovação dos projetos, é a burocracia, eles criam uma burocracia para vender facilidade. E aí, relato do próprio representante, do maior representante empresarial da cidade, que é do Ciesp, que representa todo o segmento industrial. Ele falou, olha, a prefeitura faz propaganda aí do congelamento do IPTU, pode aumentar o IPTU, não tem problema não, a gente não quer congelamento de IPTU, a gente quer a desburocratização, porque os empresários procuram o Ciesp com dificuldade de aprovar um projeto na prefeitura. Fica 6 meses para receber uma resposta, né, para enviar um croquis, um comunique-se. Para enviar um comunique que tem que mudar o projeto demora 6 meses. Nas cidades que se preocupam em atender o empresário tem que ser atendido em 15 dias, porque ele está tentando ampliar a empresa, trazer uma empresa para a cidade e não pode ter burocracia. Então foi palavras do maior representante patronal da cidade. A gente quer destravar a burocracia dessa prefeitura. Coloque lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico uma pessoa que entenda de indústria, que entenda de investimentos empresariais, que entenda de inovação. E complementando essa proposta, é preciso construir um parque tecnológico na cidade de Guarulhos. Osasco passou a gente na arrecadação porque investiu em empresas de tecnologia, aí toda a rede bancária foi para lá. Você tem a sede do Itaú lá, você tem a sede do Bradesco, você tem sede de vários bancos, que é onde arrecada muito imposto, porque lá tem investimento em empresas de tecnologia. Guarulhos é a 10ª economia, está entre as 10 cidades maiores do Brasil, e o projeto do Parque Tecnológico foi destruído pela atual administração, porque no governo anterior municipal, o governo do estado tinha doado uma área de quase 500 mil metros quadrados, na Estrada Velha de São Miguel, entre a Permetal e a Vistion, que está lá o terreno até hoje sendo leiloado pelo Poder Público Municipal, pelo prefeito atual. Ali seria um pontapé inicial, através da Agência de Desenvolvimento de Guarulhos, que tem bons projetos para toda a infraestrutura e desenvolvimento da cidade, seria gerido pela Agende,
né, os projetos moderníssimos, e esse parque tecnológico ia agregar empresas de alto nível de tecnologia de ponta. Você tem que ter o parque tecnológico com 20, 30 empresas, indústrias de alto poder tecnológico para incentivar, vir investimento para a cidade e dizer, olha, Guarulhos é uma cidade moderna, lá tem um parque tecnológico, lá vai ter incubadora para qualquer empresário que queira, né, investir na cidade, em vários segmentos. Todo segmento que você quiser implantar na cidade de Guarulhos, lá vai ter a prefeitura, sem burocracia, para analisar os projetos em 15 dias, vai ter um parque tecnológico com bons engenheiros, bons técnicos, para poder atender todo o ramo de atividade econômico, ajudar a desenvolver, né? E com isso o Guarulhos ganhava uma cara nova. Isso aí, o primeiro passo é esse. Ninguém quer vir para uma cidade atrasada e para uma cidade onde a prefeitura ajuda a atrasar, né, os projetos por causa da burocracia. Você tem lá 10, 12 milhões para investir numa própria empresa que você já tem ela aqui, você tem 100 empregados, você quer botar para 200. Você quer construir um galpão, você quer comprar máquinas e você quer aprovar um outro projeto ali naquele mesmo espaço. É 6 meses para analisar o pedido. É 6 meses para analisar o pedido. Em 6 meses as linhas de produção já têm que estar funcionando, porque a cidade não pode perder geração de emprego e renda. Então o que falta é ter conhecimento de geração de emprego, principalmente da indústria. A administração atual, ninguém da administração atual entende de indústria. Para você ter uma ideia, Guarulhos tem menos emprego na indústria hoje do que em 2010. Nós temos 22 mil empregos a menos na indústria do que em 2010. Em 2010, tem os números aqui. Em 2010 a gente tinha na indústria, 122 mil empregos. Está aqui no celular, está ali. 122 mil empregos na indústria em 2010. Hoje nós temos 101. Veja bem, depois de 14 anos, a indústria de Guarulhos encolheu. Está aqui, eu quero que alguém conteste isso de mim. Isso aqui é Diese, amigo. Olha, quando o Cabeça vem aqui, o Cabeça é bom de mente e tem relatório do Diese. Eu venho municiado, tecnicamente, de informações, de dados. Vocês sabem o que é Diese? Então, se vocês quiserem saber, me procure depois. Cabeça, temos 2 minutos e 25. Eu quero reservar pelo menos 1 minuto e meio para suas considerações finais. De minha parte, eu tenho 2 perguntas para fazer para o senhor, então eu vou propor que a gente faça um ping-pong de 30 segundos cada resposta, para que o senhor tenha 1 minuto e meio para suas considerações finais. Espero que a gente consiga. Vamos lá. 2 respostas. Eu só quero complementar aqui uma coisa que eu esqueci. Então já, Posso complementar? Já não teremos mais 30 segundos. Fica à vontade, Tá o tempo bom. é do senhor. Eu quero complementar o seguinte, além da incapacidade da atual administração de gerar emprego na indústria, de atender a indústria, quero deixar para vocês o seguinte, que se não fosse o PDT e o Márcio Nakashima entrar na justiça para barrar a taxa do lixo, a gente ainda tinha ainda tinha onerado mais a cidade ainda com a taxa do lixo. Quem quebrou a taxa do lixo? Quem extinguiu? Fomos nós, o PDT e o Márcio Nakashima, nós ganhamos uma ação judicial, barrando a cobrança da taxa do lixo. Quem quiser, é só pegar o número do processo, que é público, até o Radar de Notícia tem o número do processo aqui. Eu não lembro o número do processo, mas foi conquista nossa. A taxa do lixo não existe em Guarulhos por conta do PDT e do Márcio Nakashima. Inclusive, o processo está nos nossos arquivos e toda vez que a gente precisa rememorar algo, pode ler. Nós recorremos. O Cabeça trouxe para a gente uma cópia íntegra do processo. Quando ele fala, ele vem embasado. Bom, temos 1 minuto e 40. Então vamos. Mas eu preciso fazer essa pergunta para o senhor. Pode ficar à vontade. Então eu vou fazer essa pergunta. Se o senhor conseguir responder de forma sucinta, é uma boa oportunidade para que o senhor tenha um maior tempo também de ter as suas considerações finais, para não ocorrer como ocorreu com outros candidatos que estouraram o tempo e não conseguiram nem mandar a boa noite. Então, no tempo que nos resta, Cabeça, eu sei que o senhor disse no começo da entrevista que enxerga todo um cenário muito positivo para estar ao segundo turno, mas o que as pesquisas nos mostram é que se a eleição fosse hoje, o Márcio lá não estaria. Neste cenário hipotético em que o PDT não passe para o segundo turno, existe algum candidato com quem o PDT não caminharia no segundo turno? E se sim, quem seria? Olha, essa resposta, nenhum político responde ela 100%, você sabe disso, né? Então, primeiro que eu acredito que nós vamos ao segundo turno. Márcio Nakashima, PDT 12, com o Cabeça vice, nós vamos ao segundo turno. Mas, se a população de Guarulhos não nos der essa oportunidade,
e a gente ficar fora, nós vamos reunir o partido depois. Isso aí não é eu que decido. Nós vamos reunir toda a direção do partido, que a gente tem que respeitar, toda a chapa de vereadores e vereadoras que estão concorrendo, todo corpo, vamos dizer assim, do PDT, do ponto de vista partidário e como instituição que é o PDT, e aí a decisão será tomada. Porque não adianta eu falar aqui agora e a maioria falar, não, eu não concordo. Então, primeiro que nós acreditamos muito no eleitor de Guarulhos, no munícipe, que ele vai escolher a candidatura certa. A novidade é a Márcio Nakashima. Essa é a novidade. Porque o restante, tudo já foram provado aí em administrações anteriores, tiveram espaço, e principalmente os que estão aí disputando com apoio de governo estadual, de governo federal, todos eles. Menos o Márcio Nakashima. É a primeira candidatura a prefeito, é o deputado de segundo mandato que mais atuou em defesa da mulher, contra a taxa do lixo, contra o fechamento da Proguaru, fiscalizou todos os contratos da prefeitura, principalmente na época da pandemia, quando fizeram hospitais de campanha aí, a toque de caixa superfaturado, estava ele fiscalizando. Merenda escolar. Então, a novidade é Márcio Nakashima. Estourou o tempo, mas como ocorreu em outras sabatinas, vamos dar 10 segundos de tolerância para o senhor, mandar o boa noite, pedir voto se quiser. Tá aí, ó, 10 segundos na tela, mas quando chegarmos ao zero, infelizmente, teremos que encerrar. Então, eu vou passar a palavra para o senhor, mas antes, eu queria mais uma vez, de coração, agradecer pela presença do senhor. Como disse no começo da entrevista, a sua presença aqui é um gesto de respeito à imprensa de Guarulhos, é um gesto de respeito ao Radar de Notícias, é um gesto de respeito, além de tudo, com a população guarulhense, o senhor estar aqui debatendo, apresentando as ideias, e isso nós valorizamos muito, porque o senhor fez questão de estar aqui. Então, eu, enquanto apresentador, em nome de toda a equipe do Radar de Notícias, queria agradecer muito pela presença do senhor. Feita essa ressalva, produção, olha a tela aqui no fundo, feita essa ressalva, deixa só encher a tela aqui para o recado sair bonitinho. O senhor tem os 10 segundos para o seu último recado. Fique à vontade, o tempo começa a contar a partir de agora. Obrigado, Radar de Notícias, pela oportunidade. Sempre vou estar aqui assim que for convidado, como qualquer programa da cidade. Quero agradecer a toda a imprensa, estarei em outros programas também. Agradecer ao guarulhense e um abraço a todos que estão aí na rua, a chapa do PDT. Vote 12 para mudar Guarulhos. Muito obrigado. Muito obrigado. Tivemos um pequeno problema técnico, mas está solucionado, não tem problema. Cabeça, obrigado mais uma vez. E dessa forma, com o Cabeça com um sorriso no rosto, terminamos no melhor estilo a nossa série de sabatinas com os candidatos a prefeito e vice-prefeito. Entregamos a você um projeto ambicioso e plural democrático para que você pudesse ter acesso às ideias de pelo menos um representante de cada chapa. Passaram por aqui pelo menos um integrante das 6 candidaturas que disputam a Prefeitura de Guarulhos. É a contribuição que o Radar de Notícias dá ao debate político, ao debate público, para que no dia 6 de outubro, e se houver segundo turno, no dia 27 de outubro, você vá à urna e aperte o número que você julgar melhor para que você faça a sua escolha para a cidade de Guarulhos. Agradeço ao Cabeça, agradeço a todos que nos acompanharam, agradeço às equipes, aos candidatos e voltaremos amanhã, quinta-feira, no mesmo horário de sempre, às 18 horas, com 2 candidatos a vereador. Fiquem todos com Deus, uma boa noite e até amanhã. No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviço.